problema. 71 versículos, né? Vamos ler, gente, então, Lucas 22, versículo 47. Vamos entrar na mensagem. Na Bíblia está escrito assim, 22:47. E estando ele ainda a falar, surgiu o quê? Vamos comigo? Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela. Pausa. Olha para o pastor. O texto diz então que eis que vem chegando uma multidão. Multidão não é pouca gente. Quando fala multidão é porque eram muitas pessoas. Mas aquela multidão era uma multidão diferente, porque a Bíblia diz que aquela multidão, ela vinha encabeçada por um homem. Quem era? Discípulo de Jesus, Judas Iscariotes. Qual multidão você acha que vem junto com o discípulo de Jesus? Que tipo de gente você acha que vem junto com o discípulo? Poxa, o discípulo de Jesus, ó, que homem usado por Deus. Judas é o apóstolo mais evangelista que tem. Sabe por quê? Porque ele foi lá buscar uma multidão de gente para Jesus curar. Ele foi lá buscar uma multidão de gente para Jesus libertar. Judas foi lá buscar uma multidão de gente para ouvir Jesus pregar. Glória a Deus! Não era essa que deveria ser a função de um discípulo? Não deveria ser essa a função de um apóstolo? Mas aquela multidão não tinha ido até Jesus para curar. Aquela multidão não estava indo até Jesus encabeçada por Judas para Jesus pregar a palavra. Não era para ser salvo, não era para ser batizado nas águas, não era para aprender as coisas do Espírito. Aquela multidão que Judas estava levando para Jesus naquele dia, era para quê? Para prender, matar e crucificar Jesus. Querida, a gente aprende algumas coisas aqui. Primeira delas, em nenhum, preste atenção nisso, em nenhum texto na Bíblia você encontra uma referência de que Judas levou alguém até Jesus para ser salvo pelo Evangelho. Mas para atrair Jesus ele levou uma multidão. Isso deve trazer para nós algumas reflexões. Ele, como discípulo, repito, ele não levou ninguém. Estou falando de registro, ok? Se ele levou 1.000, 2.000, 3.000, eu tenho que falar de Bíblia, não está registrado. Ao primeiro momento que a Bíblia registra que Judas conseguiu levar alguém para encontrar Jesus, era para matar Jesus. E a gente tem que pensar, porque tem gente que diz ser discípulo de Jesus, mas não leva ninguém para Jesus. Tem gente que diz que é de Jesus e tem vergonha de Jesus. Tem vergonha de falar que é da igreja? Não, pastor, se eu falar que eu sou da igreja, qual é o problema? Na verdade, você não deveria nem falar que você é da igreja. Você poderia falar, eu sou temente a Deus. Eu vivo de acordo com os princípios de Deus. Amém? Porque eu acho engraçado, o servo lá do Maomé lá não tem vergonha não. E lá o pau quebra mesmo. O camarada, na hora que dá a hora da reza do tapete dele lá, pessoal, onde ele estiver, ele pode estar no dentista, na farmácia, no açougue, pode estar onde ele for, dentro do shopping. Eu vi um vídeo um dia lá, e você estava vendo um vídeo, dentro do shopping, começou a tocar a sirene lá, é bomba? Não, é a hora da oração do tapete. Aí desenrola o tapete lá, dobra o joelho lá para lá, xalá, lá, 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 não sei falar essa linguagem não, tá, xalá, lá, lá, aí começa a enrolar a língua lá e falar pro lá, sem vergonha nenhuma. Judas não leva uma multidão para ser liberta. Judas não leva uma alma sequer para ouvir o Evangelho. Judas não leva ele não se move para levar uma multidão. Mas levar a gente para matar Jesus ele leva. Tem gente que é ávido pelas coisas desse mundo, mas fraco nas coisas de Deus. Falo sempre isso aqui na igreja. E eu não falo com o intuito de te ferir, eu falo com o intuito de te incentivar. Tem gente que diz, eu pastor, tenho uma dificuldade tremenda de ler.
passa 2 horas no telefone, na rede social, lendo tudo que os outros postam da vida dos outros, mas não consegue tirar um capítulo da Bíblia para ler. Eu não consigo ler a Bíblia, pastor, é dificuldade. Não é dificuldade, é falta talvez de compromisso. Por que nós conseguimos levar muitas coisas que são do nosso interesse, a gente consegue levar, mas para Jesus? Quer ver um exemplo? Você está aqui no culto hoje é um exemplo disso. Olha o tempo que está lá fora, né? Começou o culto aqui agora, já começou até a engrossar a chuva, né? Não é? Mas para mim demonstra o fato de você estar aqui, que você veio aqui para buscar a Jesus. Se fosse amanhã nesse mesmo horário, se tivesse um compromisso no seu trabalho, você teria que estar lá, não é verdade? Então da mesma forma você também veio aqui hoje. Glória a Deus. Que isso significa que eu não levo apenas uma multidão que é do meu interesse, eu levo também as coisas de Deus a sério. Judas nunca arrastou, Jesus trouxe gente aí, trouxe uma multidão aí, precisou sacudir essa multidão aí, falar do amor de Deus para eles, vamos batizar todo mundo nas águas, vamos fazer o reino de Deus. Isso ele não faz, para isso ele é fraco, para isso ele é frouxo. Mas levar a multidão para matar Jesus, ele leva. Levar uma multidão para matar Jesus, ele leva. Tem gente que não é tímido para falar da vida dos outros, fofocar, mas para falar das coisas de Deus é tímido. Fala de, isso é tão tímido, eu não sei. Aí eu fico todo vermelho para fazer safadeza, não fica vermelho. Ou seja, a minha timidez é só para levar para o bem. Quando é para levar para o meu interesse, para o meu querer, ou até para coisas carnais da vida, eu levo. Judas levou uma multidão de pessoas para matar Jesus e nunca levou para salvar. Misericórdia. Que você nunca leve uma multidão para matar Jesus, mas que você seja aquele que arrasta uma multidão para Jesus salvar. Esse sim. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos na Bíblia de volta? 47. Você pode ficar tranquilo que esse barulho é chuva mesmo, viu? Por enquanto ainda não é granizo. Pode ficar tranquilo. Quando começar a cair granizo eu te aviso. Mas por enquanto ainda não é não, tá? É porque lá em cima é telha e não tem laje. Aí o barulho que tá lá, você acha assim, meu Deus, tá caindo no mundo. Às vezes é uma chuva boa, mas é porque o barulho amplifica mesmo. Você pode ficar tranquilo, tá? Começar a cair pedra aí eu te aviso aí, mas fica tranquilo aí que vai chover em você também. Não, o irmão Joab já consertou o telhado todo aí. Tá tudo certo, ele é o engenheiro da igreja aí agora. Vamos lá, 47, diz: e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vem a multidão, discípulo de Jesus, meu Pai eterno, ia adiante dela. Para isso o safado se move, desculpa a palavra, mas porque ele estava indo fazer, eu só posso chamar ele de sem vergonha mesmo. Não é? Fala aqui na igreja direto. Você pode gostar, você pode não gostar de mim por causa disso, mas eu falo mesmo. Tem gente que chega no carnaval, pinta e borda pro capeta. Alguns já até fizeram. Chega na igreja, vamos levantar a mão para adorar Jesus, gente. Para carne eu já fiz, para Jesus eu não faço? Eu faço. Para Jesus que eu vou fazer mesmo. Amém? Fala que o pastor marcou uma vigília. Eu estou com vontade até de marcar uma mesmo. O pastor marcou uma vigília. Você vem ou não vem? Levanta a mão quem vem, pessoal. Tira uma foto aí para mim, por favor, para a gente saber depois. Quem não tiver o número a gente pega no final do culto. Fazer questão de postar essa foto lá no grupo da igreja, tá? Eu vou, pastor, mas passar uma noite. Não, culto? Para que um culto que dura 3 horas de culto? Se pode ter um culto que dura 1 hora, para que um culto de 3, 4 horas? Fala isso para o médico quando vai operar uma pessoa, que ele necessita fazer uma cirurgia de 4, 5, 6, 7, até 8 horas. Porque é necessário.
Porque muitas vezes, dependendo da cirurgia, da especialidade, da dificuldade, é necessário para a cirurgia ser perfeita gastar tempo com isso mesmo. Viu? Então a vigília de 3, 4, 5 horas não é para você perder tempo. É para você investir tempo em chegar mais perto de Deus. Mas quando fala que é para Deus, fica ruim, né? Para levar uma noite para qualquer outra coisa é bom. Eu também gosto. Me chama, irmão. Fala, pastor, nós vamos fazer um churrasco lá na minha casa lá a noite toda. Me chama, estou doido para ir. Eu vou. Glória a Deus. Se tiver carne para a noite toda, né? Eu vou. E lá você mata o boi lá, né? Amém. Mas se você for chamado para estar na casa de Deus a noite toda, eu vou também. Eu vou. Esse safado sem vergonha, no dia de matar Jesus, ele reúne gente. E muitos fazem para o mundo o que não faz para Deus. Até a gente, na época que muitos de nós aqui, na época que muitos de nós ainda não éramos de Cristo, fizemos muitas coisas. E devemos nos perguntar se já as fizemos para Jesus também. Porque tudo que é de um lado também é do outro. O trabalho inverso é o mesmo. Eu já me esforcei por muitas coisas para o mundo, assim também eu vou fazer para Deus. Mas não tem tempo, eu vou arrumar um jeito, mas eu vou fazer para Deus. Deus quer isso de mim. Amém? Deus quer isso de mim. Então vai, faça. Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Amém? Eu vou fazer porque eu amo a Deus. Olha, pastor, eu estou lá, eu estudo. Se tiver que fazer lá pela minha faculdade, eu faço. Você tem que fazer mesmo. Mas se Jesus pedir para mim também, eu faço. E faço com mais amor ainda. Se for exigido de mim, eu faço. Seria tão bonito, né, gente? Se a gente tivesse registrado aqui Judas, o maior evangelista dos apóstolos. Não é? Judas Iscariotes, o maior evangelista dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam lá junto com Jesus, vendo Netflix, vendo Instagram, Judas estava lá ganhando almas. Daqui a pouco chega Judas, que aquele vai fazer fila. Jesus vai ficar com dor na coluna de tanta gente para batizar. De tanto, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, te bate. Jesus vai ficar com dor na coluna, tanta alma que... Ô Judas, calma meu filho, você está trazendo muita alma, muita gente, não dou conta não. Para Jesus não traz uma alma. Vamos na Bíblia. 47, agora eu preciso concluir ele. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, ele era o cabeça, e chegou-se a Jesus para o beijar. Outra coisa aprendemos, é um ponto, mas que engloba duas faces. Primeira, são duas características que um traidor sempre apresenta. Você gosta de traidor? Mas eles existem. Ninguém gosta de admitir, mas traidor existe. Traição não é só marido e mulher não, pessoal. Traição é conjugal, mas traição também é de uma amizade, de alguém que você confia a sua intimidade, de alguém que você confia a sua vida, né? E tem duas características que Judas demonstra aqui de um traidor. Ele está mostrando para a gente que é para a gente aprender a abrir os olhos e não cair na mão do traidor. E sabe quais são as duas características que Judas está mostrando para a gente aqui do traidor? Primeira delas, antes de Judas ir lá trazer a multidão do povo que queria batizar nas águas, antes do Judas ir lá buscar eles, onde é que Judas estava? Vocês sabem onde é que ele estava? Vão na Bíblia. Não vou ler não, só para te mostrar. Capítulo 22. Volta uma página aí. Vai no capítulo 22, versículo 7. 22, versículo 7.
O que está escrito em cima do versículo 7? Tem um título em negrito, não tem? O que está escrito aí? A última Páscoa. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Lê o versículo, pra você não achar que é loucura. Lê o versículo 14. Lê o 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa. E com ele, quem estava lá? Quem estava? Então, antes de Judas ir lá buscar aquele monte de alma carente que queria batizar nas águas e aceitar Jesus, para não falar o contrário, onde é que ele estava? Na mesa. Vamos falar o rasgado. Judas está na mesa, levantando o pão e o cálice para o céu. Alvo mais que essa aí falaram que não pode cantar mais também, né? Vamos lá. Vencendo, vem Jesus. Judas, hein? Glória, glória, aleluia. De repente chega uma mensagem no WhatsApp dele. Já estamos esperando você aqui. O Judas comeu o pão, tomou o cálice. Gente, eu tenho um negócio para resolver aí. Daqui a pouco eu volto. Ele sai exatamente, esse é o retrato. Ele sai da mesa de Jesus para sentar na mesa do traidor. Sabe qual é uma das características do traidor? É que ele senta na mesa de Jesus, mas também senta na mesa da sujeira. Em outras palavras, ele compõe com você, mas também compõe com o inimigo. É uma das características do traidor, que também é semelhante com a do fofoqueiro, né? Porque o fofoqueiro, ele quer compor com todo mundo, e para compor com todo mundo ele tem que falar da vida de todo mundo. Ele não é fiel a ninguém, nem a ele mesmo. Se ele tiver dignidade, não faria o que faz. O Judas está na mesa de Jesus, tomando a Santa Ceia. Ele sai daquela mesa para se assentar na mesa dos traidores. Foi exato, ele sai de lá e vai lá buscar a multidão. E sabe a segunda característica do traidor? Não quero me ater ela porque eu tenho outras coisas para falar no texto. Segunda característica do traidor: Judas, ele chega e o objetivo de Judas era trair. Jesus já tinha traído, mas Judas estava ali por um único objetivo, gente. O Judas podia dar a localização de onde Jesus estava, não podia? Ele tinha acabado de sair da ceia, não podia? O Judas podia estar lá na Santa Ceia, abrir o WhatsApp, mandar a localização lá para o soldado, ó, pode vir que ele está aqui. Por que a presença de Judas se fez necessária? Porque havia o estudo da Bíblia dá a entender que havia um temor de quem ia prender Jesus, porque tinha que ser uma prisão certeira, não podia errar. E qual era o temor? Que um dos discípulos, para salvar a pele de Jesus, na hora que chegasse no furdunço, quem é Jesus? Alguém se colocasse para prender por engano e Jesus fazer o quê? Então o que foi acordado? Que Judas iria junto, porque o ato do beijo não era apenas o beijo, mas era como o selo para dizer: quem é? É ele. Mas esse é o fato interessante, engraçado, né? Judas, ele chega para trair Jesus, mas ele traiu Jesus com o quê? Porque o traidor sempre vai usar coisas boas para fazer coisas ruins. Um beijo é coisa boa ou ruim? Um beijo é uma coisa boa ou ruim, gente? Lógico, da minha esposa é melhor ainda, né? Às vezes a gente fica meio em falta assim, né? Mas é melhor, não é? É melhor. Mas um beijo é ruim ou é bom? É uma coisa boa, só que foi usado para um instrumento ruim. O traidor não vai vir com a foice na mão, não. O traidor vai vir com uma aparência boa, que é justamente para te enganar. O traidor não vem com a escopeta, não, vem te matar. Esquece isso. Não bastava o Judas chegar lá e apontar? Que safado, né? Mais uma vez eu tenho que falar, sem vergonha, né?
Não bastava ele chegar e falar assim a ele. Ele ainda tem a frieza de ir lá e ainda fazer o que no Jesus? Tem um dos apóstolos que chega a dizer que na hora Judas dá um beijo, Jesus fala, saúda Jesus. Que bom te ver de novo, mestre. Sem vergonha. Cuidado, hein, pessoal. Traidor não vem com roupa de traidor. Traidor usa coisas boas para fazer o mal. Não se iluda. Fique se iludindo aí não. Às vezes o traidor não é aquele que fala a verdade para você não. Às vezes é aquele que te bajula, fica muito de converseiro. Você tenha cuidado. O Judas não veio com cara de traidor, veio para... Mestre, eu nem sei o que aconteceu, eu encontrei esses homens aí no caminho, deixa eu dar um beijo no Senhor. Sem vergonha, tudo acordado. Jesus, lógico, sabia de tudo. Mas por que usar um beijo, né? Ao longo da história, muitas pessoas se perguntam, por que usar um beijo para um ato tão sujo? Porque Satanás é assim. Ele quer se usar de coisas boas para fazer o mal. Ó, vou deixar uma dúvida para tu. Tu vai dormir com essa hoje. Começa a pesquisar algumas religiões que tem por aí. Qual é o slogan? Você já procurou saber? Qual é o slogan? Nós não fazemos o mal, nós fazemos o bem. A gente conversa com o capeta, pede favor para ele, manda ele fazer, mas não é tudo, nós fazemos o bem. Nós somos um povo da paz. Tudo para enganar. Vamos para a Bíblia? A gente tem que aprender um pouquinho mais. 47 a gente já falou muito, né? Eu quero ver aqui nessa igreja quem vai arrastar a multidão para Jesus. Meu Deus. Tá ruim. Quero ver quem vai arrastar a multidão para Jesus. Quem arrasta a multidão para Deus aí? Eu, se eu tiver que fazer para Deus, eu faço. Você faz? Se tiver que fazer para Deus, tu faz? Eu faço. Pastor, olha para mim, eu não sei se eu faria não, mas para Deus eu faço. Eu não sei nem se eu faria para mim, mas para Deus eu faço. 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele, presta atenção nesse movimento, e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Olhe para mim, eu queria que você lesse comigo. Deixa o Lucas parado aqui, marca, que eu queria pegar uma informação complementar. E a gente vai pegar ela no apóstolo Mateus. Vamos lá? Deixa Lucas marcado que eu tenho que voltar aqui para a gente terminar a mensagem aqui. Vamos em Mateus 26. Só para a gente pegar uma informação complementar. Mateus. Você pega na esquerda, 2 livros à esquerda. Mateus 26. Vocês acharam? Podemos ler? É o versículo, eu falei para vocês já? É o versículo 51. Lucas 26, 51. É o mesmo relato, só que aqui tem alguns detalhes a mais. Lucas não. Mateus. É isso aí mesmo. Você me perdoa por amor a Cristo. Mateus 26, 51. Vamos lá. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Agora preste no 52, olha o que diz. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Agora olha o 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 54.
Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que... Olhe para mim, onde eu quero chegar com isso? Quando o discípulo, esse era o Pedro, Pedro percebeu o que estava acontecendo quando Judas foi dar um beijo em Jesus e os soldados vieram para tomar Jesus, para pegar em Jesus. O Pedro percebeu. Pedro então fala: mestre, defenderemos o Senhor a espada? Jesus, note que a gente vai voltar em Lucas, Jesus não responde nada. O Pedro então, diante do silêncio de Jesus, ele acha que tinha autorização para fazer o que ele achava. Pedro então puxa a espada que ele tinha. Pastor, o discípulo tinha espada? Tinha. Você não tem a sua, não? Eu espero que você arrume uma então. O Pedro puxou a espada, mas não era essa que você tem de Bíblia, não, era espada de verdade, tá? O Pedro puxou a espada e falou: mestre, ninguém vai pôr a mão no Senhor. E ele pulou para dentro para arrumar briga, para guerrear por Jesus. Você acha isso uma coisa boa ou ruim? Eu deixo você pensar, não tem problema não. Jesus está... Esquece o resto da história. Pensa assim: Jesus está indo ser preso, que não é uma coisa boa, né? Mas está indo ser preso, ser morto, e tem um amigo valente, corajoso, que está disposto a puxar a espada e cair para dentro para defender ele. Você acha isso uma coisa boa ou ruim? Eu também acho. É bom ter um amigo assim, né? Você tem amigo assim? Aquele amigo assim que você fala assim: esse cara aí, se eu precisar dele. Você não tem, não? Irmão, no final do culto, fala comigo, pelo amor de Deus. Se vocês não tiverem um, faz amizade comigo, pelo menos. Mas você vai dizer que tem um, porque vocês estão ruins de amigo, hein, gente? Tá feia a coisa. Não, pelo menos um amigo a gente não tem? Alguém, aquela pessoa que você fala assim que... Sabe que vai ser uma pessoa que vai lutar por você sem interesses, mas é aquela pessoa que realmente é ponta firme. Pode ser um familiar, mas enfim, não precisa ser necessariamente familiar. Entenda, o que Pedro está fazendo ao olhar humano era uma coisa boa. Ele está dispondo a cabeça dele para puxar a espada e defender Jesus. Só que qual era o porém da história? Lê um versículo que ele está respondendo para a gente aqui. Lê o 54. 54. Como, pois... Vocês acharam? Vocês não acharam? Vocês estão em que livro aí? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que... Olha para mim, o que Pedro está fazendo é bom ou ruim? No olhar humano, estou dizendo. Na ótica humana, parece que ele está fazendo uma coisa boa, porque ele está defendendo um amigo, ele está defendendo alguém, não é? Só qual é o porém da história? Sabe o que Jesus está querendo dizer para ele em palavras simplificadas? Você está atrapalhando a obra de Deus. Simples. O que você está fazendo na ótica humana é até bom. É bom ter um amigo que vai botar o peito na frente e te defender. Mas e quando o que está acontecendo é obra de Deus? E aí? Mas eu vou te defender. Defender do que, Pedro? Jesus falou para ele: se eu quisesse orar ao Senhor, ele mandava o quê? Olha, irmão, vou falar para tu: se eu fosse Pedro, eu fazia igual aquele bicho avestruz, enfiava a cabeça no buraco. Jesus está querendo dizer o seguinte: filho, se fosse pela porta de Deus, eles nem um dedo eles botavam em mim. Eu amo um dos apóstolos que diz que quando Jesus estava com Pilatos, Pilatos falou: você não vai abrir a boca não? E Jesus? Pilatos falou: você não vai abrir a boca não? Jesus? Pilatos falou: você me conhece?
Eu tenho poder para te prender e tenho poder para te soltar. Você não vai se justificar? Jesus falou para ele: nenhum poder você tem sobre mim, sem que o Pai não tenha primeiro permitido. Ele está querendo dizer em outras palavras: você só está comigo aqui porque é permissão para cumprir o plano de Deus. Poder mesmo, quem tem é Deus. Mas o que eu aprendo com isso é que muitas vezes, na nossa vontade de fazer o que a gente acha que é melhor, nós podemos estar atrapalhando uma obra que vem de Deus. Cuidado para você não atrapalhar a obra de Deus, hein? Aqui na igreja tem membros, aqui na igreja tem ministros de louvor, tem professores do ministério infantil, tem obreiros. Graças a Deus, todos os que trabalham aqui na igreja são uma bênção. Amém? Os que não são, a gente põe a mão na cabeça e ora, né? Mas todos são uma bênção. Mas eu sempre os falo: cuidado para você não atrapalhar a obra de Deus. Porque se você se opor à obra de Deus, eu falo, por exemplo, na igreja, graças a Deus nós não temos esse problema aqui na igreja. Estou apenas ensinando como forma didática. Graças a Deus não temos esse problema na igreja. Mas você vê, por exemplo, na igreja, e eu já ouvi falar até de igrejas que acontece isso. Ah, o obreiro não concorda com o pastor, não gosta do pastor. Você vai ter problema. Porque você não está indo contra o pastor. Você está indo contra a obra de Deus. Aí eu te falo isso como membro, como ovelha, como obreiro, o que você for. Pior é que tem uns malucos. Já viu os doidos? Tem uns doidos que vai lá e começa a fazer fofoca, inventar história para tirar a pessoa da... Gente, isso é coisa de louco, gente. Coitado de quem atrapalhar a obra de Deus. Você está doido. Ah, mas aquele pastor é isso, aquela pastora é aquilo, porque aquele... Você está louco. Você está atrapalhando a obra de Deus. E vou lhe dizer mais. Quarta-feira eu dei uma mensagem aqui na igreja e eu falei muito sobre isso. Eu preciso repetir apenas essa parte. Querido, cuidado. Eu tenho falado muito isso na igreja, eu não sei porquê, mas eu tenho falado muito isso. Tenha cuidado hoje com o mundo da internet. Tem muita gente pela internet. Eu estou falando muita gente, eu também estou lá. Mas cuidado, porque tem uns ali que não tem objetivo nenhum de levar você para o céu. Só quer atrapalhar a obra de Deus. É o camarada que... Irmão, eu falo a verdade para você, eu não dou um minuto de ibope. O camarada aparece lá: qual é a sua mensagem? Estou aqui para desmascarar a igreja tal. Eu já excluo logo, falando que eu nem ouvi mais nada. Porque quem tem algo de bom para falar não perde tempo para falar mal dos outros. Não perde tempo não. E sabe o que me deixa mais revoltado? É que é isso que o povo gosta de ouvir. O pastor bota lá uma mensagem, um vídeo. Desculpa a palavra, mas 30 segundos de vídeo. 30. O que é 30 segundos? As pessoas não ouvem. Aí o infeliz do inferno me posta lá um vídeo de 10 minutos. Vou desmascarar o pastor tal. Irmão, até surdo quer ouvir. Até defunto acessa a rede social dentro do sepulcro para assistir. É por isso que a gente está com essa sociedade doente. Porque dá mais ibope para o que não presta, dá mais ibope para o lixo do que para aquilo que realmente é saudável. Agora eu te falo uma coisa. Cuidado com aqueles que querem atrapalhar a obra. Não estou falando da nossa igreja não. Eu não falei da nossa igreja. Eu estou falando a obra de Deus. Porque a obra de Deus ela é realizada na nossa igreja, em igrejas, lugares. Esse dia teve um pastor que falou comigo. O pastor falou comigo. Porque apareceu um camarada aí falando que descobriu que o pastor X tem envolvimento com prostituição, com não sei o que, pai. Na hora eu falei com ele, pastor, tem prova? Tem prova? Não, mas se o cara não vai falar um negócio desse sem saber de nada, tem prova? Porque o mundo hoje está tão virado que é assim, a pessoa lhe acusa e você tem que provar que o que ela está falando não é verdade, mas se ele acusa, por que ele não fala logo, mostra logo tudo então, né?
Não, eu sou acusado e eu tenho que provar que o que ele está falando é mentira. E as pessoas caem. Só que eu digo uma coisa: ai daquele que atrapalhar a obra de Deus. Por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, pega a tua espadinha e faz o que com ela? Saia de mansinho, pega a espadinha e saia de mansinho. Ó, não queira atrapalhar. Sabe o que Jesus falou sobre quem atrapalha a obra de Deus? Sabe? Já leram? Se você nunca leu, eu vou te falar uma palavra hoje. Não fique escandalizado não, porque é forte mesmo. Sabe o que Jesus falou de quem atrapalha a obra de Deus? Na vida de uma pessoa? Jesus falou assim um dia: ai daqueles que fizerem um desses se perder. O que é isso? Atrapalhar a obra de Deus. Sabe o que Jesus falou? Era melhor que ele pegasse um pedaço de pedra, amarrasse no pescoço e jogasse no rio. E aí, dá para você ou não dá? Eu não sei você, essa palavra para mim ela é forte. Você não também entende dessa forma? Para mim é forte. Jesus dizia: era melhor amarrar um pedaço de pedra e se jogar no rio. É porque o que ele está fazendo e ó, ele não falou quem fizer perder uma multidão não. Ele falou: quem fizer perder um desses. Coitado de quem atrapalha a obra de Deus. Por isso que eu não perco tempo com isso. E você, se você é meu membro, minha ovelha, se você é de outra ovelha, se você não é, eu te respeito, mas se você é meu membro, minha ovelha, minha orientação para você é essa: não perca o seu tempo. Tem muito pregador que é uma bênção, não quer que você só me ouça não. Tem muito pregador abençoado também, usado por Deus, que Deus use todos eles. Mas cuidado com aqueles que o único objetivo é atrapalhar a obra de Deus. É só para botar defeito, ver defeito, é só isso. Aí você pergunta para o infeliz: você é pastor da onde? Não tenho igreja. Quem te levantou? Foi Deus. Eu também fui levantado por Deus, mas teve alguém que me abençoou, consagrou? Não, Deus que me chamou, me levantou, eu me negócio meio confuso, né? Eu vejo homens na Bíblia que foram levantados, instituídos por Deus, é um negócio meio confuso. Aí você começa a observar os frutos daquela pessoa, e o único fruto dele é atrapalhar a obra de Deus. Não, porque aquela igreja lá não presta porque ela canta demais. É sempre assim. Aquela lá é uma igreja, eles usam até uma expressão na teologia chamada de herege, né? Aquela igreja é herege. Esses dias, sabe que eu vi esses dias? E eu termino esse assunto aqui. Eu falei: Jesus, o mundo está perdido mesmo. Esse dia eu vi até um canal na internet lá, os camaradas ouvindo os louvores da igreja, para poder dizer para as pessoas qual louvor que realmente adora a Deus e qual louvor que é do capeta. Eu falei: gente, o mundo está perdido mesmo. Irmão, se alguém escrever uma letra que não seja para adorar a Deus, por si só, se eu estou adorando a Deus, eu já não me sinto bem, desde lá e acabou. Que ele resolva isso com Deus. Agora não vou perder meu tempo, porque nessa faz muitos pequeninos se perder e vai pagar um preço diante de Deus. Então cuidado para não atrapalhar a obra de Deus, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Eu vou te defender, te amo, Pedro. Você está fazendo até uma coisa que parece boa, mas você está atrapalhando o que Deus quer. Por isso que Jesus disse: convém cumprir a vontade de Deus. Você está atrapalhando, você não está ajudando. E olha, está cheio de gente aí para atrapalhar a obra de Deus, não está? Tá ou não está? É engraçado, eu falo como pastor, né? Tem gente que fala do pastor, não conhece ele, nunca foi na igreja, nunca trocou uma conversa, mas fala mal, como se soubesse tudo. Eu conheço a Bíblia. Vem discutir comigo, vamos ver se você conhece mesmo. Perder meu tempo é só para atrapalhar a obra de Deus. Vamos voltar lá, gente, para terminar. Lucas 22. Lá vai o Pedro, bom de espada, machão, defender Jesus. Mas não era necessário que aquilo fosse feito.
Jesus falou, se eu quisesse me defender, se eu quisesse defesa, tinha as legião de anjo aí, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que é só Deus, né? Vamos para o ponto final. Versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, decepou a orelha do cara. Mas leia o 52, por favor. 52. Será que você pode ler comigo? Então vamos lá. 52. E disse Jesus aos principais, perdão, não é os 52, é os 51. Me perdoa. 51. E respondendo Jesus, disse: deixa-os, basta. E o que ele fez? E tocando-lhe a orelha. O que Jesus fez com a orelha que o Pedro tinha decepado? Foi a primeira cirurgia de implante do mundo. Já viu cirurgia de implante? Olha o precursor. O Pedro foi lá e lanhou a orelha do caboclo. Ó, no jardim estava mó vurdonço. O discípulo brigando com o soldado querendo pegar Jesus, e que o bicho pegando e tal, pá. E tal soldado lá com a orelha decepada. O que o soldado tinha ido lá para fazer? Aquele soldado tinha ido lá para fazer o quê? Prender Jesus, não é? Levar ele para ser morto, não é? Jesus viu ele com a orelha decepada e fez o quê? Morre, desgraçado. Você veio aqui para me prender nesse infeliz. Bem feito aí, tá sem orelha agora, besta. Vai ouvir com um ouvido só. Presta atenção numa coisa. Quem fez a besteira? Pedro feriu, mas Jesus curou. Pedro feriu, mas Jesus curou. E eu te digo nessa noite, que aonde o homem feriu você, Jesus quer lhe curar. Você pode ser ferido pelos homens, mas Jesus quer curar você. Você pode ter sido ferido por um pastor, você pode ter sido ferido por um obreiro, você pode ter sido ferido por alguém que disse que era de Deus, porque um homem pode ferir você, mas Jesus quer curar você. Jesus quer curar seu coração. Jesus quer trazer você de volta para Ele. É isso que Ele quer. Aleluia. Eu enxergo essa palavra, ela é tremenda, porque Pedro fez a besteira, Jesus consertou. Querido, o homem veio para prender ele. Ele podia deixar o camarada agonizando sem orelha. Mas quem realmente é de Jesus, e eu quero que você aprenda essa lição fantástica para você sair daqui hoje abençoado. Que quem é de Jesus, aonde passa ele não fere. Quem é de Jesus, onde passa ele cura. É diferente. Quem é de Deus, onde passa cura. Quem é de Deus, onde passa não fere. Eu sou pastor, eu estou aqui por um período, não estou aqui para te ferir, eu estou aqui para te curar. Se eu estivesse aqui para te ferir, eu não tenho Jesus comigo. Ainda que esteja sujeito a lhe ferir, mas esse não é o meu objetivo de te ferir, é te curar. Quem é de Deus, sei lá onde você mora, você foi chamado por Deus para levar cura lá, não foi para ferir as pessoas. Não foi para ferir as pessoas. Algumas pessoas dizem ser de Deus, mas aonde ele vai, ele fere os outros. Fere as pessoas à volta. Eu estou te dizendo aqui hoje, e eu quero te falar uma coisa olhando dentro dos seus olhos. E eu gostaria que você olhasse dentro dos meus. Porque o que eu vou te falar agora pode ser cura de Deus para sua alma. Eu não sei quem foi que feriu você um dia. Eu não sei. Mas eu sinto de Deus dizer uma coisa para você hoje. Eu não sei quem te feriu, mas eu me coloco hoje como representante de Jesus, para olhar para você e dizer: desculpa, Jesus quer curar você. Eu não sei quem feriu você, mas eu me coloco como Jesus para curar você.
para sarar você. Porque às vezes, infelizmente, nós encontramos no caminho, na nossa vida, nos encontramos com um Pedro inconsequente. Eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza absoluta que se eu perguntasse aqui hoje quem nunca foi ferido, eu duvido um que não levantasse sua mão. Todo mundo um dia já foi ferido, né? Seja na nossa casa, seja na nossa família, mas na igreja também. As maiores feridas acontecem aonde? Na igreja. No meio daqueles que se dizem ser de Deus. No meio daqueles que dizem ser evangélicos. E o pior, essa é a ferida que mais dói. Sabe por quê? Porque é da onde a gente não espera receber. A ferida, quando vem do maligno, ela fere. Mas você sabia que ela não fere tanto quanto quando vem da onde você não espera? Não é? Não é? A ferida do maligno cura em segundos, mas a ferida do amigo não. Mas eu só tenho uma coisa para te falar hoje: Jesus quer curar você. Onde você foi ferido, Jesus quer curar você. Se Ele curou aquele homem que foi lá para prender ele, mas Ele curou ele, Jesus quer curar a mim e a você. Ah, mas e o Pedro? Deixa que Deus trata com ele. Deixa Deus tratar com ele lá. Mas eu não queria que o Senhor me pedisse desculpa, eu queria que o Pedro pedisse. Eu entendo você, mas eu me coloco pelo Pedro hoje para te pedir desculpa. Se ele não tem coragem, eu tenho. Se ele não tem caráter para isso, eu tenho. Eu te peço desculpa por ele. E que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar e te curar. Porque curado, sabe o que você vai fazer? Ferido fere, e curado cura. Você curado, aonde você for, você vai poder curar outras pessoas também. Você vai chegar no seu trabalho, vai ter um ferido lá. Você vai chegar lá onde você mora, vai ter um ferido lá. Aí você já vai identificar, a partir de hoje você vai identificar: opa, um Pedro de espada passou na vida dessa pessoa. Eu, por exemplo, como pastor, eu já vi tanta história, eu já vi coisas absurdas. Eu não estou falando do mundo, não, estou falando da igreja mesmo. E eu pensar: gente, como é que um pastor fez uma coisa dessa, um irmão? Mas eu estou aqui para te oferecer cura. E que você curado, ofereça cura para outras pessoas também. Fique de pé, queria orar com você hoje.